o que Deus requer de nós. Antes, eu vou dar aqui um brevíssimo panorama do que nós já vimos até aqui, e nós vamos também encerrar um último tópico que ficou faltando na semana passada, para depois entrarmos aqui no nosso tópico de hoje. Lembrando que os irmãos que desejarem participar têm toda a liberdade, só me interromper levantando as mãos aí, e os irmãos que nos acompanham pela internet também podem mandar seus comentários, que à medida do possível nós vamos interagindo aqui com os irmãos. Nós já vimos até aqui que quando nós, enquanto igreja, não sabemos qual é a nossa missão, qual é a vontade de Deus para nós, nós corremos o risco de nos distanciar daquilo que é o propósito da igreja, o propósito para o qual Deus tem um povo para si. Nós vimos também que a missão da igreja, o dever da igreja, não é tudo aquilo que a igreja faz, mas é aquilo que a igreja é enviada a fazer, porque existem essas duas coisas que nós fazemos, mas que não são nosso dever, e coisas que nós somos enviados a fazer e que são de fato nosso dever fazer. Nós vimos que missão é diferente de oportunidade. Existem essas duas coisas. Existe a oportunidade de fazer algumas coisas e existe o dever de fazer algumas coisas. Então, para exemplificar, não é dever da igreja, não é obrigação da igreja ter um templo próprio. É algo muito natural, na nossa cultura inclusive é muito normal que a igreja tenha um templo, é uma oportunidade que a igreja faz bem se tiver, mas não é uma obrigação. Na África, por exemplo, quando Ronaldo Lidório começou a plantação de igreja lá em Gana, a igreja ela começou e ela se organizava debaixo de árvores, porque a cultura deles é que as árvores tinham donos e que as reuniões sociais eram feitas debaixo de árvores. Então os cultos a igreja era debaixo de uma árvore. A igreja não tem obrigação de ter um templo. Em Nova York, por exemplo, há um movimento muito grande que já tem chegado no Brasil, em algumas capitais, de a igreja não ter um templo. Ela aluga, porque em Nova York, por exemplo, é inviável comprar um imóvel para fazer uma igreja. Em Belo Horizonte, o Bruno mesmo, que pregou aqui domingo, ele é pastor de uma igreja que é uma igreja organizada, não é congregação, é igreja, mas não tem templo próprio, justamente por ser muito mais difícil do que uma cidade igual Barroso ou no interior. Então, são coisas diferentes, o dever de uma igreja e uma oportunidade. Então, são coisas que nós temos tentado distinguir aqui para nós não trocarmos as coisas e vermos uma oportunidade como uma obrigação. Então, então nós já vimos isso até agora, e nós estamos tratando aqui da igreja como corpo de Cristo. Nós não estamos falando especificamente de cada um de nós como igreja individualmente, ainda que as coisas se misturam, mas nós estamos pensando na igreja enquanto corpo de Cristo. E entender a missão da igreja, ou buscar entender a missão da igreja, não diminui em nada tentar entender a missão da igreja enquanto indivíduo, do cristão enquanto indivíduo. Então, nós vamos encerrar agora, irmãos, o estudo anterior. Senta mais para frente. Não. Senta mais para frente. Senta mais para frente, para a gente ouvir bem. Tem aqui, ó, atrás do Caio aqui, ó. Eu estou encerrando de semana passada, que eu não encerrei na semana passada. Na semana passada, qual foi o tema do nosso estudo? O que Deus não nos envia a fazer. Então nós vimos, baseados em alguns textos, o que não é o dever da igreja. E eu li alguns textos que às vezes são mal interpretados, tentando colocar sobre a igreja um dever social. Então nós lemos Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, quando Deus manda Abraão sair da terra dele e ser uma bênção, e um texto que alguns vão entender que a missão de Abraão era abençoar os povos para onde Deus o mandou. Canaã, ele ia lá ser uma bênção no meio de Canaã, no Egito, ele ia abençoar o povo do Egito. Na verdade, não vemos isso acontecer. Nós vemos, aliás, a promessa de Deus de que dele sairia um povo. Então a missão de Abraão era temer a Deus, servir a Deus e obedecer a Deus. Ter uma aliança com Deus e viver essa aliança não era uma obrigação necessária ter uma visão missionária
aos outros povos. Nós vemos também em Êxodo capítulo 19, quando Deus diz que faria de Israel uma nação, um povo de sacerdotes. E alguns vão entender que, já que um sacerdote é o representante do povo diante de Deus, uma nação de sacerdotes é uma nação que representa todas as outras diante de Deus, tendo o entendimento de que a igreja tem que representar os ímpios diante de Deus e clamar por eles, quando na verdade não é isso que Deus quis dizer como nação de sacerdotes. Quando Deus diz que ia fazer de Israel uma nação de sacerdotes, e ele estava dizendo que era uma nação separada para ele, consagrada a ele e que teria comunhão com ele, porque o grande destaque do sacerdote é que ele tinha comunhão com Deus e os outros não, no sentido assim, ele poderia entrar no lugar santo onde Deus se manifestava, o povo não. É por isso que lá em 1 Pedro cita Êxodo 19 para dizer que a igreja é um reino de sacerdotes, ou seja, todo mundo tem acesso a Deus por meio de Cristo. Não, o pastor não tem mais acesso a Deus, o presbítero não tem mais acesso a Deus, mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm comunhão com Deus e têm acesso a Deus diretamente. E o terceiro texto que faltou nós falarmos na semana passada é o texto de Lucas capítulo 4. Vamos abrir esse texto? Lucas capítulo 4. A partir do versículo 16. Só para nós contextualizarmos o que acontece nesse texto. Jesus, após a tentação, ele vai para a sinagoga, pega um texto e abre um texto e vai ler um texto do profeta Isaías. Então, Lucas capítulo 4, versículo 16 até o versículo 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, alguns irmãos, lendo esse texto, vão dizer que Jesus, ele veio para socorrer os pobres, os doentes e os oprimidos. Os irmãos aqui já ouviram falar da teologia da libertação? Não a teologia da libertação pentecostal, a teologia da libertação da Igreja Católica, de origem católica. O que é a teologia da libertação, que tem o seu irmão gêmeo na igreja evangélica, que é a teologia da missão integral? Basicamente tem o mesmo viés e o mesmo ensino. Tanto a teologia da libertação quanto a teologia da missão integral afirmam que Jesus fez uma opção para os pobres, que Jesus veio para o pobre, ele veio para o doente, e usando textos como esse vão dizer que a igreja, assim como Jesus, ela precisa fazer uma opção pelo pobre, libertar as pessoas do seu estado de pobreza, de opressão e de situação de risco. Mas será que é isso que esse texto está dizendo? Será que é isso mesmo que Jesus está dizendo que ele veio fazer? Vamos observar algumas coisas nesse texto, porque aqui é Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3 que Jesus leu. É claro que na época de Jesus não era separado nos nossos capítulos aqui, né? Mas o texto é esse. Olha as palavras que Jesus usa para falar do ministério dele: proclamar, anunciar, apregoar, que tem o mesmo sentido de proclamar. Então, por 3 vezes, Jesus classifica o ministério dele mais como uma proclamação do que como ações práticas de fato. Se nós observarmos os pobres, como é dito aqui,
nós vamos ver que nem sempre o pobre aqui vai ser classificado da pobreza financeira. Se nós voltarmos lá no contexto de Isaías 61, do versículo 1 a 3, nós vamos ver que pobre está ao lado dos que choram e está ao lado dos aflitos. E isso não significa necessariamente situação financeira. Não é só pobre que chora, não é só pobre que passa a aflição, mas seja pobre, seja rico, passando aflição e lamentação, eles precisam de ouvir uma mensagem que lhes dê conforto. Então, se nós olhamos para o Novo Testamento, se nós entendermos aqui pobre no sentido literal, então nós vamos ter que entender também cego e cativo também no sentido literal. Quando nós vemos o ministério de Jesus, sempre pegando essas coisas literais, mas apontando para uma realidade espiritual. Por que Jesus alimenta a multidão? Não é somente porque ela estava com fome, mas para mostrar que Ele era o pão da vida. Por que Ele oferece água para aquela mulher? Não é uma água que ia matar a sede do corpo, mas uma água espiritual. Por que Jesus curou os cegos? Para mostrar que Ele dava uma verdadeira visão espiritual. Ele dava visão aos cegos no sentido de poderem enxergar Jesus como de fato quem Ele era. Então, nem todos os termos na Bíblia eles são usados no sentido literal. Muitas vezes eles apontam para realidades espirituais, como a pobreza. Fazer na prática o que era literal? Não, né? Como assim? Na prática, né? Então, a mulher pediu água, é uma necessidade da pessoa. Isso. Então, ele usava... Exatamente. Ele usava uma necessidade física, mas para apontar para uma realidade muito maior. Por exemplo, o que Jesus ensina quando Ele ressuscita Lázaro? Não é só que Ele tem poder para fazer alguém sair da sepultura. Ele estava ensinando que Ele tem a vida, Ele é o doador da vida. Não só essa vida física, mas a vida espiritual. Então, quando Jesus faz algo na esfera física e temporal, Ele está sempre apontando para uma realidade espiritual. Eu não lembro se eu já contei aqui na igreja, mas um dia um colega de serviço meu me fez uma pergunta que eu fiquei encucado com ela. Ele falou assim: André, ele não era crente não. Jesus, tanta coisa especial que Jesus fez, tanta coisa importante que Ele fez, que Ele ensinou, eu não entendo por que o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Me parece algo assim tão, nas palavras dele, me parece algo tão besta, tão bobo, simples. Transformar água em vinho. Ele ressuscitou morto, Ele curou leproso, transformar água em vinho. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas depois, aí eu estava no início do seminário, conversando com o professor. Nós fizemos até um trabalho em João 2 por causa disso. É importante uma palavra que está ali em João 2. Ele vem dizendo tudo que Jesus fez ali na festa de casamento, transformou água em vinho. Aí fala assim, lá no final dessa perícope: assim Jesus deu início aos seus sinais, e os discípulos creram nele. Então, o que é um sinal? O sinal é uma coisa visível que aponta para uma realidade muito maior. O que é um sinal de trânsito? É uma realidade visível que aponta para uma realidade maior. Você pode ir, você não pode ir. Então, o sinal só aponta para algo. Então, quando principalmente o Evangelho de João usa esse termo sinais, ele está mostrando que Jesus fazia algo menor para apontar para uma coisa muito maior. Então, quando Ele transforma água em vinho, não dá para a gente entrar no texto todo agora, mas Ele está mostrando que aquilo que trazia purificação para os judeus, porque Ele usa as talhas da purificação, aquilo que dava alegria a eles, no caso do vinho na festa, era muito maior em Cristo Jesus. Ele era a verdadeira purificação e Ele trazia a verdadeira alegria. Então, é isso que Jesus está fazendo. Então, quando ele pega o profeta Isaías e diz assim: eu vim proclamar, eu vim anunciar, eu vim trazer libertação e eu vim libertar os cativos, ele está apontando para realidades muito maiores do que as realidades que os nossos olhos podem ver. Então, nós não podemos dizer que Jesus fez uma escolha pelos pobres, até porque no contexto desse ensino de Lucas, 2 tipos de pobres vão ser demonstrados: a viúva de Sarepta, que era pobre mesmo financeiramente,
mas o problema dela não era ser pobre, e Naamã, que não era pobre financeiramente, mas ele era pobre espiritualmente. Então, a realidade da pobreza que Jesus veio socorrer não é a pobreza financeira. Logo, não é com essa pobreza que a igreja tem que se preocupar em primeiro lugar. Só ele tinha perguntado. Hoje a gente percebe o oportunismo da igreja, ou de algumas denominações, ou se é do inimigo, não sei, de minimizar o trabalho de Cristo, aumentando o trabalho nosso. Sim. Coloca-se numa rede que faz o trabalho social e diminui o trabalho de Cristo. Que talvez seja uma atividade das igrejas que eu percebo, é conciliar o bem, fazer o bem, uma coisa que diz nesse sentido, substituir um ao outro. Sim. Até uma expressão que eu já vi muitos pregadores falar, que se Jesus viesse hoje, ele viria um papel, passaríamos com domingos hoje. Pois é, não sei. Ele dormiu na casa de Zaqueu. Zaqueu, se morasse aqui hoje, talvez, se fosse em Belo Horizonte, né, ele moraria em Alphaville. Era riquíssimo, entendeu? Mas por quê? Porque Jesus não tinha esse olhar que a gente tem. Jesus via o pobre com a verdadeira necessidade do pobre, que era espiritual. E Jesus olhava o rico com a principal necessidade do rico, que era espiritual. Que era tudo pobre. Sem o evangelho, todo mundo está no mesmo nível de pobreza espiritual, que é a mais importante. E eu concordo com o que você falou no início, Israel, porque por que às vezes se coloca tanto apelo social sobre a igreja? Porque é mais fácil. É mais fácil. Sabe por quê? Meus irmãos, é mais fácil a gente lotar um caminhão de comida, ir lá no centro de São Paulo e distribuir comida para todo mundo que a gente encontrar na rua. É mais fácil isso do que a gente chegar para um patrão e falar assim: se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Ou virar para um irmão, ou para um filho, ou para um pai, ou para o vizinho e falar assim: olha, você, se não se arrepender dos seus pecados, se não crer em Jesus, você vai para o inferno. É mais fácil encher um caminhão de comida do que fazer isso. Exatamente. Dependendo, perde amizade, dependendo, perde o namoro, dependendo, perde uma série de coisas por falar a verdade. Então, às vezes a igreja pode parecer que está fazendo uma coisa muito boa, quando tem como carro-chefe uma obra social. Eu já falei que várias vezes, eu não estou denegrindo as ações sociais. Eu só estou querendo dizer que quando elas são colocadas como a ação principal da igreja, ela pode maquiar uma indisposição da igreja em fazer aquilo que de fato ela tem que fazer, que é pregar o evangelho. Né? A senhora ia falar? Sim, as bem-aventuranças. O que Jesus diz na primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não está falando ali os pobres financeiramente. Não há virtude alguma na pobreza financeira. A gente sabe disso, todo mundo aqui é pobre, sabe que não há virtude nenhuma. Né? O bom mesmo é quando a gente passa mal ter dinheiro para ir no melhor médico, isso é que é bom. Não há virtude na pobreza, mas também não há virtude na riqueza. Há virtude em temer a Deus. Então, quando Jesus fala da bem-aventurança, de ser humilde de espírito, é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Olha, a miséria espiritual. Ai de mim se não for Jesus, ai de mim se não for o Evangelho. É isso que vale a pena. É isso que é verdadeira riqueza. Não sei se mais alguém tinha levantado. Glorice no Senhor. Em me conhecer, né? Ele diz. Então, irmãos, faltou só a gente falar isso no último estudo, né? Sobre Lucas, que não é porque Jesus usou esse termo de Isaías que a gente pode dizer que Jesus então fez uma opção pelos pobres e que a igreja tem que fazer também. Então nós vamos entrar hoje, agora, no nosso estudo. O que então é a nossa missão? A nossa missão é cumprir a grande comissão. E a pergunta que a gente tem que começar é a seguinte: por que a grande comissão é grande? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: por que nós devemos dar tanta atenção à grande comissão se existem tantos outros imperativos no Evangelho? Se existem tantas ordens nos Evangelhos, por que a grande comissão é especial? Nós podemos observar algumas coisas.
Por exemplo, cadê aqui? Quando nós observamos o Novo Testamento, nós vamos ver que esse aspecto de ser enviado é muito mais presente do que no Antigo. No Antigo, o povo de Israel não era enviado para fazer missão. Eles atrairiam os povos a si. Mas no Novo Testamento a coisa muda. Agora a igreja é enviada. Então parece que há um aspecto muito importante em ser enviado. E nem só depois da ressurreição de Jesus. No próprio ministério de Jesus nós vemos o envio dos 70, de 2 a 2, para anunciar o reino. Então ser enviado, como nós veremos daqui a pouco, é muito importante no ensino do Novo Testamento. Também nós observamos uma importância na grande comissão porque são as últimas palavras de Jesus. Depois de ressurreto, prestes a voltar ao céu, ele então comanda a igreja a fazer alguma coisa. Então há ali um aspecto também muito importante. Nós vemos que a grande comissão é importante porque ali Jesus diz que nós devemos fazer algo que é diferente do que Jesus veio fazer. A nossa missão não é continuação da missão de Cristo. Eu digo de maneira completa. Porque nós não salvamos ninguém. Jesus salvou. Nós não pagamos pelo pecado de ninguém. Jesus pagou. Nós não nos colocamos para receber culpa do pecado de ninguém. Mas Jesus fez isso. Existe um ensino no meio pentecostal que às vezes a gente usa esse termo não no mesmo sentido que eles. Eu até não gosto muito desse termo não. Mas é um termo extraído do Antigo Testamento, que é se colocar na brecha. Na doutrina pentecostal, o que significa se colocar na brecha? Na brecha. É porque tem um texto, se eu não me engano, em Esdras ou Neemias, quando eles estão construindo os muros e eles vão reparando ali as brechas e se colocando em atenção por causa dos inimigos e tal. Então existe um ensino de que eu vou me colocar diante de Deus para receber alguma coisa ruim que o inimigo mandar para a Aparecida, para que eu receba. Uma coisa meio sem lógica, mas isso existe. Isso quem fez foi Jesus. Nós não fazemos isso não. Não tem nenhuma ordenança na Bíblia que a gente atraia sobre nós consequência de pecado dos outros, ou que a gente pague pelos pecados dos outros. Então a missão de Cristo foi salvar o povo de Deus. A partir daquilo que ele fez, ele vai nos mandar fazer alguma coisa. Então por isso que a grande comissão ela é muito importante. E nos textos onde a grande comissão é relatado na Bíblia, elas parecem que entrelaçam alguns dos principais ensinos de Jesus, como por exemplo, a importância do discipulado, a autoridade de Jesus enquanto Messias prometido, o reino de Deus sendo exemplificado no ensino de Jesus, que foi exemplificado no ensino de Jesus, e os evangelhos apontando para a grande comissão e o livro de Atos surgindo da grande comissão. Então, nós vemos que a grande comissão ela tem um aspecto de fato muito importante para a vida da igreja, como se tudo aquilo que Jesus fez estivesse fundamentando a igreja e agora ao final do seu ministério terreno, ele envia à igreja algo a fazer. O que nós vamos fazer, irmãos, é ler os textos da grande comissão ou textos das ordenanças de Jesus e tentar entender o que Jesus requer de nós. E o primeiro que nós vamos ler é o texto mais conhecido da grande comissão, Mateus capítulo 28. Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Normalmente nós lemos do 18 ao 20, mas o versículo 16 e 17 também tem algumas informações importantes. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Então, essa figura do monte é muito importante no ministério de Jesus. Foi onde Jesus proferiu o Sermão do Monte, foi onde Jesus teve aquela situação da transfiguração e foi onde ele estava com os discípulos quando ele foi assunto ao céu. Então, eles estavam no monte para onde Jesus designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante isso aqui, irmãos, porque o texto nos diz que quem estava no monte eram os 11.
não dá para nós sabermos se eram só os 11. Mas se forem só os 11, nós vimos que ainda faltava algo para todos eles compreenderem, o que viria depois com a vinda do Espírito Santo. Ou, quando nós completarmos isso aqui com o Evangelho de Lucas, nós vamos ver. Alguns duvidaram. Jesus, porém, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, olha bem, início e final da grande comissão estão centralizados em Cristo. Antes de mandar fazer qualquer coisa, Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele está fundamentando aquilo que os discípulos vão fazer nele. Vocês vão fazer porque eu tenho autoridade no céu e na terra, eu ordeno vocês, eu mando vocês. E também o final dessa missão é centralizado em Jesus, porque ele vai dizer: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então ele não só ordena, como o poder vem dele, como ele estará com os discípulos até o final. A missão tem um tempo final. Então, o que fazer? Qual é a ordem que Jesus manda? Eu falei aqui semana passada, mas os irmãos que não estiveram aqui semana passada, olhando para o versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a ordem aqui? Nós falamos um pouco sobre isso semana passada. Exatamente. Às vezes o nosso entendimento primário é que a ordem é ir, né? Ide, mas não é. A ordem primária é fazer discípulos, porque nesse texto aqui, quando nós pegamos o versículo 19 e 20, no texto original, o verbo que está no imperativo é fazer discípulos. Os outros, eles são particípios, ou seja, são verbos que vão complementando o verbo principal. E o verbo principal é fazer discípulos. Então, no texto de Mateus, a ordem que Jesus dá aos discípulos e, consequentemente, à igreja é fazer discípulos de Jesus. Mas, seguidores, discípulo é nesse sentido de ter uma vida como a do mestre, né? Mas como fazer isso? Aí entra em cena agora os outros verbos. Indo, ou seja, o indo aqui não é necessariamente uma ordem de sair, mas a disposição de fazer para onde o Senhor levar. Então, indo, batizando e ensinando. Então, a ordem é fazer discípulos, mas há uma maneira de fazer isso: indo por onde o Senhor mandar, batizando e ensinando. O que significa isso? Ir é por onde o Senhor nos leva. Nós até discutimos isso um pouco aqui, acho que na semana passada, que esse indo não depende de nós querermos ir para um lugar ou outro, é o Senhor que nos envia. É interessante quando nós pensamos num missionário que fala assim: eu estou indo para Portugal. Às vezes na nossa cabeça é assim, ele decidiu ir, né? Não, Deus o conduziu para lá de alguma maneira. Deus faz isso das maneiras mais variadas, mas Deus coloca no coração de alguém a convicção de que ele tem que ir para lá. E às vezes ele nos manda sem convicção mesmo. Eu vim parar em Barroso, a Aparecida foi parar na família dela, a Mônica também não é de Barroso, veio parar aqui, a Ermelinda veio parar num local de trabalho onde ela está hoje. Então cada um de nós foi enviado por Deus para os lugares, a vizinhança. Nenhum de nós aqui necessariamente conhecia a vizinhança antes de morar onde a gente mora. Então Deus, ele vai nos conduzindo para inúmeros lugares, e cabe a nós a disposição para obedecer aonde ele nos enviou. Então tem o ir, que Deus vai nos levar, o batizar aqui é no sentido de evangelizar, falar do evangelho e levar as pessoas tanto à fé quanto à confirmação da fé, porque o batismo aqui tem o sentido de uma confirmação pública da fé em Jesus. E o ensinar, que é nutrir a vida cristã para o desenvolvimento da vida cristã. Então, esse ensinar aqui é interessante, que muitas vezes a igreja é acusada, a igreja de maneira geral, ela é acusada de pregar para crente, como se isso fosse um problema.
mas não é um problema, é uma ordenança que a igreja continue sendo nutrida e ensinada pela palavra de Deus. Então, o que nós fazemos ensinando e pregando aos crentes é nada mais que a obrigação da igreja. Então, a missão é fazer discípulos, aonde nós estivermos, pregando o evangelho do reino de Deus e ensinando as verdades do reino de Deus. Isso é a missão da igreja segundo Mateus capítulo 28. Jesus aqui não falou para socorrer os pobres, Jesus aqui não falou para dar comida aos famintos, Jesus não falou para calçar os descalços, Jesus mandou pregar o evangelho. E é importante nós entendermos isso, porque senão nós vamos desviar o foco daquilo que é a nossa missão. Lembrando, nós temos oportunidade de fazer essas coisas, mas não podemos trocar a oportunidade pela obrigação. Então, a nossa obrigação é fazer discípulos. Mas nós temos um outro texto também em Marcos, sobre o que nós devemos fazer, qual é a missão da igreja. Só que Marcos, irmãos, nós não leremos o texto da grande comissão, e eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Marcos capítulo 13. Marcos 13, versículo 10. O contexto aqui desse versículo é que Jesus está falando o que aconteceria nos últimos tempos. Então o versículo 10 ele está aí nesse meio onde Jesus vai falar sobre sofrimento, terremoto, guerras e tal. Então Marcos 13, versículo 10 diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então o que Jesus está dizendo é que para a vinda do reino ou para a concretização do reino é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. E eu vou falar algo que é meu palpite, tá? Não tem na Bíblia isso não, mas é o meu palpite. Que é claro que quando a gente fala assim, hoje nós estamos mais perto do fim, é claro, né? Hoje nós estamos mais perto do fim do que quem viveu 2000 anos atrás. Mas por que eu acho que nós estamos de fato entrando nos últimos dias e que não demora ainda milênios? Isso é palpite meu, irmãos, por favor, não vai sair daqui falando que o pastor falou, não vai sair daqui falando que o pastor marcou data para Jesus voltar não, que eu não marquei não. Eu estou falando que o meu palpite é que nós estamos já às portas, e não é pela maldade, não é pela violência, não é nada disso, porque isso nós vemos em todas as épocas. Aliás, se nós pensarmos em imoralidade, já houveram épocas tão imorais ou mais quanto a nossa. A época do Império Romano era muito pior do que a nossa. Se nós pensarmos em violência, houveram tempos mais violentos, pelo menos aos olhos humanos, do que hoje. Houveram épocas em que as festas, os bacanais, eles eram iluminados com cristãos servindo de tocha. A gente não vê isso aqui, pelo menos na nossa cultura. Mas na África, na Ásia, isso ainda acontece. Mas por que eu acho que estamos às portas do fim? Porque o Evangelho, quando nós pegamos um mapa, eu coloquei um vídeo aqui no nosso estudo sobre a história da igreja, e nós vemos a expansão do Evangelho, nós vemos que o mapa já está quase todo coberto com a pregação do Evangelho. Não que o Evangelho está vibrante em todos os lugares do mundo, mas ele começou na Palestina, se espalhou pela Ásia, se espalhou pela Europa, aqui ele vai acabando, da Europa passou para as Américas e desceu para a América do Sul, e da América do Sul foi para a África e voltando para a Europa. Então a gente vê que o Evangelho está sendo pregado em todas as nações. Então esse é o meu palpite do porquê que nós estamos às portas, porque o Evangelho está sendo pregado já em todas as nações. Não, eu digo inclusive o Evangelho genuíno. Porque assim, o Evangelho genuíno, na verdade, ele abre as portas para o falso Evangelho. O falso Evangelho, dificilmente ele chega primeiro. Mas assim, não dificilmente. No Brasil, um falso Evangelho chegou primeiro, nas caravelas. Mas quando eu digo que o falso evangelho não chega primeiro, eu quero dizer nessa questão neopentecostal. É difícil nós vermos um missionário neopentecostal pioneiro entre a tribo indígena, porque lá não tem o que ele quer. Então é primeiro necessário chegar ao evangelho para que
certo nível de prosperidade e civilidade para que depois o neopentecostalismo chegue, entendeu? Então normalmente quem chega, quem desbrava é o evangelho verdadeiro, é o genuíno. Porque quase todas as evangélicas são ramificações das tradicionais. Todos. De Macedo, Todos eles saíram da reforma protestante. Sim. Sim, Maranata, presbiteriano, inúmeros, né? Então tem essa característica. Não, mas eu nem penso na questão de facilidade de comunicação, não. Eu penso na presença. Quando eu falo de evangelho, como que eu entendo? Aliás, como que a igreja entende que um local foi alcançado pelo evangelho? Quando a igreja é plantada. Então, se tem uma igreja plantada, não estou falando presbiteriana, se tem uma igreja cristã fiel plantada naquele lugar, o evangelho chegou naquele lugar. Entendeu? Então, eu nem penso nessa questão de conectividade e informação. Eu penso assim, onde existe uma igreja plantada, ali o evangelho chegou. Por exemplo, na China, a comunicação não chega lá igual chega para nós aqui, porque tudo que entra na internet lá é filtrado. Coreia do Norte, pior ainda. Alguns países da África nem sabem o que é internet, alguns rincões lá. Mas em todos esses lugares existe uma igreja plantada. Então o evangelho chegou, entendeu? Então é nesse sentido que eu digo que o evangelho pregado às nações não é só anunciado, são os eleitos daquele lugar convertidos pelo evangelho, entendeu? Então é nesse sentido. Então o meu palpite, quando eu olho para as escrituras, é que o que crava o final dos tempos é os eleitos de todos os povos sendo salvos. Quando o último eleito for salvo, acabou a história, Jesus volta. Então eu acho que é por causa disso que eu entendo esse meu pensamento de estar às portas, porque o evangelho ele já, vamos dizer assim, usar o termo, né? Ele já caminhou por quase todo o globo. Então vamos lá, irmãos. Marcos 13:10 diz que é necessário então que o evangelho seja pregado a todas as nações. E no capítulo 14, no versículo 9, quando Jesus é ungido lá em Betânia, então diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com um perfume caro. E é interessante que no contexto desse versículo, Judas estava preocupado com os pobres, mas Jesus não estava preocupado com os pobres. Quando ele falou assim, podia dar para os pobres, Jesus falou assim, não, os pobres vocês têm com você sempre, mas a mim não. Então, o que nós vemos nesses dois versículos? No primeiro versículo que nós lemos, a predição de que o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Então aqui Jesus está colocando como algo que vai acontecer. O evangelho vai ser pregado em todas as nações e por meio da igreja. No segundo texto, nós vemos a demonstração do dever de pregar o evangelho, porque ele está dizendo aos discípulos: onde for pregado o evangelho, vai ser lembrado o que ela fez para a memória sua. Então, de uma maneira, a predição de Jesus de que vai haver a pregação a todo momento, a todas as nações, e há o dever dos discípulos de pregar a todas as nações. Então fica óbvio para nós, mais uma vez lembrando que Jesus está falando aqui entre o contexto aqui de pobres, mas ele não cita os pobres como missão da igreja, mas pregar o evangelho. Irmão, só uma observação, por que eu não usei Marcos capítulo 16? Porque Marcos 16 diz assim, disse-lhes, lá no versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É uma grande comissão também, porém, há certa dúvida se esse texto aqui faz parte do texto original de Marcos. A maioria dos estudiosos bíblicos, protestantes reformados, entendem que o texto original de Marcos termina no versículo 8. Do versículo 9 em diante há dúvida.
ninguém crava se é ou não o complemento original do Evangelho de Marcos, mas há certa dúvida. Por quê? Entre várias questões textuais, do versículo 9 em diante, uso de verbos, uso de palavras, ausência desse texto em vários manuscritos mais antigos, o final do versículo 8 ele é muito importante para o Evangelho de Marcos, porque em Marcos Jesus começa o seu ministério na Galileia e vai passando o seu ministério até Jerusalém, e quando chega no final ele diz: eu espero os discípulos na Galileia. Então a ideia de Marcos é que Jesus cumpriu todo o seu ministério, agora os discípulos voltam para a Galileia para cumprir também o seu ministério. Mas é só uma observação sobre esse texto, do porquê não entrar a fundo nessa grande comissão de Marcos 16. Um terceiro texto sobre a missão da igreja, que está lá em Lucas, capítulo 24. Então nós já vimos Mateus 28, o foco é fazer discípulos. Marcos 13 e 14, onde o foco é o anúncio do evangelho a todas as nações. Agora nós vamos ler Lucas 24, a partir do versículo 44. Marcos 24, a partir do versículo 24. É difícil, né? Às vezes eu estou passando página assim, vou pôr o dedo na boca para coisar, estou de máscara, não dá para lamber o dedo. Irmãos, vamos lá. Lucas 24, do 44 até o 49. A seguir, Jesus lhes disse, isso aqui, obviamente, depois que Jesus ressuscitou: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, irmãos, quando eu li esse versículo 45 essa semana, nossa, mas me deu uma vontade assim de estar lá com os discípulos naquele momento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Imagina, a gente fica numa luta para ler Levítico. Eu falo assim, gente, o que Levítico está ensinando sobre Jesus? Crônicas, Naum, né? Ninguém lê Naum, né? Naum. Nem na voz. E aí, mas eu fico pensando assim, o Espírito Santo foi sobre os discípulos e eles tiveram a compreensão das Escrituras. Olha que maravilha. Todo salmo ler e entender. Claro que eles precisavam estudar, mas o Espírito concedia a eles a compreensão. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, olha só que interessante. Coisas que às vezes nós não conseguimos extrair do Antigo Testamento, senão com a ajuda do Novo. O que Jesus falou que estava presente no Antigo Testamento? O Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Segundo Jesus, tudo isso está presente no Antigo Testamento. Como Paulo vai dizer em Coríntios também: eu vos entreguei o que eu recebi, que Cristo haveria de padecer conforme as Escrituras, e que em seu nome, Cristo haveria de padecer conforme as Escrituras, e que ele ressuscitaria conforme as Escrituras. Nós olhamos o Antigo Testamento, é difícil nós extrairmos essas coisas, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dando uma comissão aos discípulos. Ele está mandando que eles fizessem alguma coisa. Primeira coisa, nesse texto que nós aprendemos: a autoridade da palavra e o ponto focal em Cristo. Então a missão da igreja, ela tem como autoridade a palavra de Deus. A igreja não tem autorização de Deus para dar opinião sobre as coisas. Opinar sobre aborto, opinar sobre casamento homossexual, opinar sobre divórcio.
A igreja não tem que dar opinião de nada. A igreja tem que abrir a palavra e dizer o que Deus diz. Então a autoridade reside na palavra e o ponto central da palavra é Cristo. Olha o que ele falou. Estava escrito sobre ele em Moisés, ali o Pentateuco, nos profetas e nos Salmos. Todo o Antigo Testamento apontando para Cristo. Então, a autoridade é da palavra apontando para Cristo. Segundo, os discípulos dariam então testemunho a respeito de quê? Da palavra. Porque Jesus diz, a Bíblia diz tudo isso a respeito do que aconteceria. Aí no versículo 48 ele diz, e vocês são testemunhas dessas coisas. Ou seja, olha que época maravilhosa que os discípulos viveram. Tudo aquilo que durante milênios foi prometido no Antigo Testamento, eles foram testemunhas oculares. Eles viram, eles viveram, eles experimentaram. Então eles deveriam dar testemunho daquilo que a palavra prometeu e que eles viram. E eles receberiam do Espírito Santo poder, entendimento, para tanto entender as Escrituras, quanto poder para pregar. A mensagem deles então deveria ser o quê? O perdão de pecados, o arrependimento para perdão de pecados. Seriam então capacitados pelo Espírito Santo. Ou seja, o que Lucas está dizendo, o que Lucas está relatando é que a missão dos discípulos era, pelo poder do Espírito Santo, testemunhar de que Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, testemunhar de que Cristo é aquele que perdoa pecados por meio do arrependimento, precedido pelo arrependimento, né? Então, o que é a missão dos discípulos? Pregar a palavra, o que ela fala sobre Jesus, no poder do Espírito Santo, pregando a remissão de pecados, o perdão de pecados. Mais uma vez, irmãos, nós não vemos nenhuma ordem direcionada a questões sociais. Nós não vemos nenhuma ordem direcionada à questão de pobreza, de opressão, de escravidão. Nós não vemos nada disso. Porque diante do inferno, esses problemas que os homens passam não são mínimos, né? Então, aqui há a missão, pregar o Evangelho, pregar a palavra no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo aqui é importante por causa do próximo texto que nós vamos ler, que é Atos capítulo 1. Por que é importante? Porque o autor de Lucas e de Atos é o mesmo. Logo, o ponto focal dele vai ser o mesmo também em um aspecto. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu não estou pedindo os irmãos para ler, irmãos, como eu costumo fazer, por causa nós estamos transmitindo, então por causa do microfone, está saindo aqui. Atos capítulo 1, versículo 8. Se os evangelhos terminam com a ascensão de Jesus, o livro de Atos é o contrário, ele começa com a ascensão de Jesus. O que Jesus diz para eles? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, em alguns pontos aqui, a missão é semelhante com o que fala em Lucas, em dois pontos principais. Primeiro, o poder do Espírito Santo. Eles iam receber poder do Espírito Santo. É por isso que eu falei que a junção de duas comissões, lá em Mateus fala que alguns duvidaram, né? Só que Lucas vai mostrar que em determinado momento eles receberam o Espírito Santo para compreender todas as coisas. Então, possivelmente, se algum daqueles que duvidaram eram apóstolos, o Espírito Santo esclareceu a eles aquelas coisas que lhes eram dúvidas. Então, nós vemos aqui a vinda do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo capacitando os discípulos para a missão, e a missão é o quê? Testemunhar. É o que o versículo 8 está dizendo: sereis minhas testemunhas. Mas, irmãos, testemunha aqui é algo da vida. Oi? Não é testemunho de Jeová, não. É algo que envolve a vida, porque a raiz da palavra testemunho é a mesma palavra de martírio, ou seja, é entregar a vida por isso aqui. Não é simplesmente falar,
Não é testemunho como a gente vê hoje, né, nas igrejas aí. Ah, eu era isso, eu era aquilo, mas hoje eu sou a coisa, né? Não é isso, não é esse tipo de testemunho. É um tipo de pregação que envolve a vida. É por isso que o custo do discipulado, segundo Jesus, é tomar uma cruz, é negar a si mesmo, é morrer para si mesmo. E isso, meus irmãos, nós só fazemos se nós formos capacitados pelo Espírito Santo. Senão nós não fazemos. Então a missão é ser capacitado pelo Espírito Santo e ser testemunha de Jesus. O que Lucas acrescenta em Atos, que ele não deixou naquele texto que nós lemos em Lucas, é que isso é em todas as nações. Não é só para Jerusalém. Começa ali, vai para a Judéia e Samaria, mas se expande para todos os confins da terra. Então, e é interessante porque o que o livro de Atos vai mostrar? O desenvolvimento da igreja. O livro de Atos, meus irmãos, é um livro maravilhoso. O livro de Atos vai mostrar por 8 vezes expressões que mostram a igreja crescendo. 8 vezes em Atos é dito assim: e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. 8 momentos. E em todos esses momentos nós vemos o que está fomentando esse crescimento dado por Deus: evangelização, pregação, ensino, disciplina, plantação de igreja, vida cristã obediente e oração. Era o que fazia a igreja crescer. Nós não vemos em Atos obra social fazendo a igreja crescer. Nós não vemos a igreja de Atos abrindo asilo e a igreja crescendo. Nós não vemos a igreja de Atos promovendo educação para os romanos ou para os de Jerusalém. Nós vemos a igreja pregando o evangelho, vivendo o evangelho. Quando nós vemos questões de socorro financeiro, não é aos ímpios, é aos crentes. Eles vendiam as suas propriedades para que os discípulos distribuíssem aos próprios crentes à medida que tinham necessidade. Não estou falando que eles não socorriam os ímpios, mas a preocupação primária dele era para que os crentes sobrevivessem. Quando nós vemos, por exemplo, exatamente, se morresse ali, acabava ali, na Palestina. Outra coisa que nós vemos, quando há aquela murmuração das viúvas que não eram socorridas financeiramente, até quando é levantado os diáconos, ali eram as viúvas crentes. Ali não é nenhuma obra social, era o socorro aos próprios irmãos. Então o crescimento da igreja e o desenvolvimento da missão se deu pela pregação do evangelho. Eu vou repetir mais uma vez para não ficar mal compreendido. Eu não estou querendo dizer que obra social é errado. É pecado que a igreja não deva fazer. Eu estou dizendo que não é obrigação da igreja. É uma oportunidade que se abre, mas a obrigação é pregar o evangelho. Deus pode no meio da igreja levantar pessoas com posse para fazer isso. Sim. Né? Principalmente, só um minutinho, principalmente porque Tiago vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E aquele que vê o irmão na fé passando necessidade e não socorre, Tiago vai dizer que é pior do que o ímpio. Então, se eu vejo aqui o Israel está com necessidade, está passando fome e tal, está precisando... Mas a obrigação, exatamente, a obrigação não é eu chegar na igreja e falar assim, Israel, irmãozinho lá está passando necessidade. A obrigação é minha, de ir lá e socorrer o irmão. O problema é que nós transferimos a responsabilidade e colocamos a responsabilidade sobre a igreja, que cabe ao crente. Mais uma vez, por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil eu virar e falar assim, mas a igreja não faz nada. É mais fácil do que olhar no espelho e falar assim, eu estou com a despensa cheia e não estou fazendo nada. Exatamente. Então, só um minutinho, Israel. Exatamente. O meu dízimo eu uso para ação social. É claro, é mais fácil. É mais fácil do que dar o dízimo e ainda me despender de outros bens para fazer o que eu devo fazer. É mais fácil. Sim. Uhum. Sim. Como nós já falamos aqui, que existem obrigações que nós não podemos confundir. Eu até usei um exemplo aqui num dos nossos primeiros estudos.
Quem tem obrigação de pregar ao meu vizinho? Sou eu. Eu não posso dizer, não, essa igreja aqui nunca levou o evangelho para o meu vizinho. A obrigação é minha. No entanto, quem tem a obrigação de ensinar os crentes e nutrir com o ensino da palavra? A igreja, instituição, porque Deus dotou de pessoas na igreja com dom do ensino. Exatamente. Quem tem a obrigação de socorrer um outro irmão que está passando necessidade? O cristão. Olha bem, irmãos, eu estou falando de oportunidade. Pode levar o conselho da igreja, a igreja ajudar ao conhecimento da igreja. Mas a obrigação é daquele que tomou conhecimento de que o irmão está passando necessidade. Vou usar o exemplo que eu usei outro dia. Quem tem a obrigação de sustentar o pastor? Não é o cristão individual, é a igreja instituição. Entendeu? Quem tem a obrigação de exortar um irmão que está em pecado? Primeiro o irmão. Mas o que normalmente nós fazemos? Levamos ao conselho. O irmão não sei o quê. Por quê? Porque é mais fácil. Mas a obrigação que a Bíblia diz é: se você vê o seu irmão em pecado, vai entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Acabou, não precisa levar para o conselho, nada. Mas é mais difícil fazer isso. É difícil eu chegar para o Gabriel e falar assim: ó, Gabriel, estou vendo o caminho. É difícil chegar para você e falar: meu irmão, cuidado. É mais fácil não fazê-lo, entendeu? Então, existem coisas que nós não podemos confundir. Igreja, instituição e igreja, indivíduo. Só que na missão da igreja que nós estamos falando aqui, é como se misturasse, porque a igreja nos capacita a pregar o evangelho, e a igreja, a instituição, também anuncia o evangelho aos crentes, pelo ensino e pela pregação. Então, é uma missão que se mistura, porque no momento que nós somos parte da instituição, igreja, do corpo, a obrigação dela passa a ser nossa, né? Não tem como eu falar que a obrigação é da instituição se não for minha, que sou parte dela, né? Então, Atos, né? Nós vemos aqui que é ausente em Atos as obras sociais como missão da igreja. Então, Atos nos mostra que a missão da igreja é pregação e testemunho do evangelho. E por fim, meus irmãos, tem um último texto. Então, nós já lemos Mateus 28, nós já lemos Marcos 10 e Marcos 14, nós já lemos Lucas 24, Atos capítulo 1, tudo isso falando da missão da igreja, sempre apontando para a pregação do evangelho e testemunho de quem Cristo é. Por fim, João capítulo 20. De Atos 1 aí já está na outra página, não precisa nem mudar de página. João capítulo 20, versículo 21. É um texto muito pequeno, mas muito rico para o nosso entendimento da missão. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa missão relatada em João, ela tem 3 aspectos muito importantes. O Senhor primeiro concedeu a eles paz. Ele já havia profetizado em João 16 ou 14? João 14, já havia dito, aliás, ele repete, né? João 14, 15 e 16, mas em João 14 ele diz: dou a minha paz, né? A minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Então, paz é um assunto importante aqui, porque que paz é essa que Jesus está dando para os discípulos? Logo viria perseguição, logo viria pobreza para eles, eles passariam necessidade, os discípulos, os apóstolos, eles passariam problemas dentro da própria igreja que seria aqui plantada. Que paz é essa que Jesus está concedendo a eles para cumprir a missão? Essa paz é a segurança que eles têm em Cristo, de que eles têm o perdão para si e para oferecer aos outros em nome de Jesus. Então, a paz que Jesus dá a eles é essa confiança e segurança em Jesus para cumprir a missão de anunciar o evangelho de remissão de pecados. Não uma paz que é para eles somente, mas uma paz também para anunciar, uma segurança também. E aí vem um segundo aspecto importante, o envio, que foi mais importante de todos,
que é o envio de Jesus. Jesus foi enviado para concretizar a salvação dos eleitos. Jesus foi enviado não para ser um bom homem, Jesus não foi enviado para ser o mestre da paz no sentido social, Jesus não foi enviado para ensinar caridade, nem para ensinar... Ele não era um espiritualista, ele não era um monge. Jesus veio para morrer, é para isso que ele foi enviado. As outras coisas são marginais no sentido assim, estão em volta do ministério principal. Mas ele veio para morrer, ele veio para sofrer, ele veio para pagar os pecados. Ele foi enviado com essa missão: sofrer voluntariamente, em obediência ao Pai. Para isso que ele foi enviado. Diga. Esse negócio aí que o senhor falou que o resto é tudo em volta da missão principal. Existe dois artistas britânicos que eles pegam um monte de entulho, juntam os entulhos e você, assim, igual na mesa aqui, você olhando não parece nada. Mas quando manda uma luz no entulho, atrás a sombra faz uma coisa muito bonita, faz umas caras, uma arranha, isso aí mesmo. E eu estava vendo esses dias uma pregação sobre João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, e era só o começo da oração, que era a pregação. E ele fala que a história toda é como se fosse assim, exemplificando, o entulho dos artistas, e a cruz joga uma luz nesse entulho, e atrás na sombra está escrito a glória de Deus. Ou seja, a cruz, a obra de Jesus veio para jogar uma luz sobre a história e mostrar que tudo foi feito para a glória de Deus. Então, esse negócio aí que a história toda está em volta da cruz é um negócio bem interessante. E é por não entender isso que muitos vão ver Jesus, como a gente está falando aqui, como um espiritualista, como um líder político, como um líder religioso, como um exemplo moral. É justamente por entender que no centro do ministério dele está a cruz. Ela não é o final do ministério dele, ela é o centro. Então é por isso que quando nós lemos o Evangelho, nós não podemos esquecer, porque a gente às vezes lê o Evangelho pensando princípios, e ensinos, mas nós não podemos esquecer que quando Jesus está ensinando, ele está apontando para a cruz. Os evangelhos antes da crucificação de Jesus ainda estão na dispensação do Antigo Testamento. Então ele está pregando ali o Sermão do Monte, ele está apontando para a cruz. Quando ele fala de tomar a cruz, ele ainda não tinha sido crucificado. Então ele está falando de algo que ainda teria sentido. Então, tudo aponta para a cruz. E quando a gente pega o Sermão do Monte, os ensinos morais, nós vamos entender que a cruz faz todo assim, a cruz molda o sentido do Sermão do Monte. As curas, os milagres, eles apontam para a cruz, Então, tudo se resume na cruz. E as outras coisas, falar resto é um negócio esquisito, Mas as outras coisas que Jesus fez, elas vão girar em torno da cruz, dando sentido a todas essas coisas, É por isso que nós podemos, existe a possibilidade de ensinarmos o Novo Testamento, os Evangelhos, não de maneira cristocêntrica. Nós temos que tomar um cuidado com isso, pegar as bem-aventuranças e ensinar só de maneira moralista, quando não, nós precisamos passar esse ensino pela cruz, Porque tudo gira em torno da cruz. Então o envio de Jesus, ele foi para morrer, ele foi para pagar os pecados, salvar os eleitos. Então, se ele foi enviado, o que ele diz agora? Assim como eu fui enviado, eu estou enviando vocês. E nós podemos ver vários aspectos desse envio. Primeiro, não é que nós vamos realizar a mesma coisa que Jesus, eu já falei aqui, a gente não salva ninguém. Pois é, graças a Deus que ele morreu por nós. Mas, primeiro, é um envio que envolve a nossa obediência. Nós precisamos obedecer voluntariamente. Nós precisamos entender que a nossa missão é pregar o Evangelho, testemunhar de Jesus, e precisamos obedecer a esse chamado, essa ordem do Senhor. Em segundo lugar, é uma obediência em dependência de Deus, na dependência de Deus.
Fazemos sabendo que Ele é que nos conduz, Ele que nos sustenta, que não depende de nós, nem a condução e nem o resultado. É Ele que nos envia. E o envio de Jesus, que serve de modelo para nós, é um envio, meus irmãos, doloroso, sofrível, mas que o final é de glória. É a mesma coisa. O ministério de Jesus foi um ministério de sofrimento, desde a encarnação dele até a sepultura, mas depois foi um ministério de glória eterna. Para nós também. A vida cristã é uma vida de sofrimento. Se a gente não vê jornal e não sofre, e eu nem estou falando por causa de dólar alto ou pandemia, se com a situação do mundo a gente não sofre, se com os ímpios ao nosso redor a gente não sofre, se com o pecado no nosso coração mesmo a gente não sofre, tem alguma coisa de errado. Então, a vida cristã é uma vida de sofrimento e a nossa missão é uma missão que envolve dor e sofrimento, mas o final é de glória. Então, assim como Jesus foi enviado, Ele também nos envia como parte da comissão. Oi? O sofrimento tem um prazo de validade, né? É como eu já falei algumas vezes aqui na igreja, não é uma frase minha, mas que eu também nem lembro de onde que eu li, que o autor fala assim, que a terra é o único céu que o ímpio vai desfrutar, mas também é o único inferno que o crente vai experimentar. Porque a hora que passar essa terra aqui, nunca mais vai ter nada que lembra dor ou sofrimento. Então, qual é o resumo de todos esses textos que nós lemos? Eles vão se completando. Esses textos juntos, como o Caio usou o exemplo aqui dos materiais que vão sendo juntados para ter uma imagem completa, esses textos eles vão juntando e nos mostram um quadro do que é a missão da igreja. A missão da igreja, portanto, é ir ao mundo todo e fazer discípulos, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, reunindo esses discípulos em igrejas para que eles adorem ao Senhor e obedeçam aos seus mandamentos agora e na eternidade para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa missão. Isso não nega oportunidades que nós podemos ter, isso não nega as responsabilidades individuais que nós temos na nossa família, no trabalho, na vida social, mas a missão principal nossa é pregar o Evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo, no poder do Espírito Santo, reunindo-os na família da fé para adorarem a Deus, para a glória de Deus Pai. Sim. Como se o Evangelho fosse só um apêndice, né? É só ali, só para a cereja do bolo, né? Mas que na verdade, mas isso é fato, é uma incredulidade nossa, de achar que o Evangelho não resolve. Mas na verdade o Evangelho é a única coisa que resolve. Eu conheci, primeiro, duas coisas, né, que eu vi na faculdade, não necessariamente certas, as duas. A primeira é que na faculdade que eu fiz antes de ir para o seminário, que era muito voltada para a teologia da libertação, se falava muito assim: como que você vai pregar o Evangelho para alguém que está com a barriga roncando de fome? O que queriam dizer com isso? Que você precisa socorrer quem está em determinadas necessidades, para depois a pessoa ouvir o Evangelho. Mas olha só que interessante, eu vou usar uma pessoa aqui que eu não gosto de citar o nome dele não, porque diz que citar atrai, né? Mas um exemplo que eu li num livro antigo do Caio Fábio, que Deus me perdoe de citar o Caio Fábio no meu estudo, mas o Caio Fábio, num livro dele, e é muito interessante isso que ele escreveu, ele tinha um amigo que era traficante, ficou doente e estava internado, quase morrendo. Aí ele foi lá no hospital visitar o cara, orou pelo cara, pregou o Evangelho para o cara sarou.
Cara, no dia que o cara teve alta do hospital, o Caio Fábio foi lá conversar com ele se ele não ia assumir um compromisso com Cristo. O cara falou assim: olha, se foi Deus que me curou, estou muito grato, mas isso não significa que eu tenho qualquer compromisso com Ele. Pesado, né? Mas é verdade. Então, quando nós socorremos alguém numa necessidade, isso não significa que a pessoa vai ter um compromisso com Cristo, não. A gente enche a barriga da pessoa de comida, enche o guarda-roupa da pessoa de roupa, ela continua ímpia do mesmo jeito, ela continua rebelde contra Deus do mesmo jeito e querendo mais. Então, esse negócio de que a gente tem que pôr comida na barriga de alguém para depois ele ouvir o Evangelho, só vai fazer ele ter sono para ouvir o Evangelho com a barriga cheia. Então, o principal é a pregação do Evangelho. Uma segunda coisa que eu vi na faculdade, essa não foi um pastor contando, que eu acho que esse pastor é vivo ainda, ele mora lá no Ceará, e ele faz um trabalho com moradores de rua. E ele falou que ele testemunhou moradores de rua, ele contou a história de um especificamente, que ele converteu e continuou morando na rua, porque ele não tinha condição de sair da rua naquele momento, continuou morando na rua, mas a vida dele era outra. Ele foi transformado, ele falou assim: ó, é nítido que o Evangelho fez o que tinha que fazer na vida dele, ainda que ele continuasse morando na rua. Então, o que a pessoa precisa é do Evangelho, de fato. Ela não precisa de, primeiro lugar, comida, roupa, carro, saída, na época de escravidão, né, liberdade. Não, ela precisa do Evangelho. Isso é o principal. Isso é o principal. O resto é depois. Sim. Sim. Você vai falar depois, Israel? Sim. Então, olha só, o que startou tudo isso foi o Evangelho, foi a transformação espiritual. O presbítero Rafael, lá de São João del Rei, trabalha num centro de recuperação, que é mantido por uma igreja, eu acho, ou por algum pastor. Eu sei que tem... Hã? Não. Eu esqueci como é que chama lá. Eu sei que é mantido por uma igreja ou alguma coisa ligada à igreja. Mas ele falou que não é todo mundo que sai de lá cristão. Tem gente que sai recuperado das drogas, da bebida, cigarro, mas não sai convertido. Então, a crítica não é o trabalho da casa em si, mas é porque nós devemos olhar, irmãos, e ter um entendimento do que de fato é importante, né? Um socorro social, ele vai trazer benefício social, no máximo, mas espiritual para quem estava na sarjeta, continua na sarjeta, né? Como é que é? Fala de novo. Sim. Então, é por isso que eu falo várias vezes aqui na igreja que boas obras só agrada a Deus quando é feito pelo nascido de novo, porque ele tem a motivação correta, que é um coração transformado. Quem não nasceu de novo faz boas obras, não está agradando a Deus. A motivação dele não é uma motivação pura, santa, né? Então é isso mesmo, as obras que nós fazemos, elas são resultado de um coração transformado. Mas ainda assim, nós não podemos nos contentar com as boas obras sem a pregação do Evangelho, né? Elas são insuficientes. Então, irmãos, para a gente encerrar aqui, o que é uma igreja relevante? Ali na porta tem um adesivo, né? Nossa igreja bíblica, fiel e relevante. O
que é uma igreja relevante? Para alguns, uma igreja relevante é que faz algum bem social. Isso é uma igreja relevante. Mas para a Bíblia, e é por isso que eu acho que o nosso adesivo ali está certo, para a Bíblia, uma igreja relevante é uma igreja que anuncia o Evangelho de Jesus. Porque ela leva à transformação que de fato importa. Então, isso é uma igreja relevante. O que o Senhor Jesus nos enviou a fazer foi pregar o Evangelho. É isso que Ele nos envia a fazer, pregar o Evangelho. Temos oportunidade de fazer outras coisas? Ok. É igual Paulo fala lá em 1 Coríntios também. Ele vai dizer assim, olha, você que foi salvo escravo, não fica preocupando em se tornar livre, não. Se tiver oportunidade, aproveita a oportunidade. Mas não fica fazendo disso o ideal de vida, não. Porque aí Paulo faz um trocadilho, né? Quem é escravo em Cristo está livre. E quem é livre é escravo de Cristo. Então, a verdadeira liberdade e a verdadeira escravidão, elas são encontradas, escravidão no sentido positivo, né? Servidão, elas são encontradas em Cristo. Então, Paulo fala, não preocupa com essas coisas secundárias. E para nós, falar de escravidão como uma coisa secundária, irmãos, apesar de que a escravidão é diferente da que nós tivemos aqui, mas é porque Paulo está mostrando uma realidade muito superior do que a escravidão social, né? Então, a missão nossa é pregar o Evangelho.